fez nada mais do que abalar a confiança que aquela mulher tinha em Deus. Uma vez abalar a confiança que Eva tinha ali em Deus, ficou fácil para ela, para que os outros pensamentos e as outras estratégias adentrassem a mente e o coração dela e ela fizesse aquilo que a serpente gostaria que ela fizesse. Quando a gente fala a respeito de confiança, a gente está falando da base das nossas relações. Eu levo anos para que o Anderson confie em mim, para que o Daniel confie em mim, mas eu levo minutos para que essa confiança totalmente seja destruída. Confiança é um negócio que é muito penoso para que se construa, para que construamos nas nossas relações, só que é algo extremamente fácil da gente quebrar. É algo extremamente fácil da gente destruir. Na verdade, eu tenho certeza que cada um aqui poderia enumerar alguns exemplos aí de momentos em que a confiança que você tinha em relação a alguém, em relação a alguma coisa, foi quebrada. Né? Na infância, principalmente, aquela perspectiva de o pai é o super-homem, né? Os pais são aqueles referenciais que nunca erram, e de repente um dia a gente percebe que eles erram sim, né? Que eles tropeçam sim, e aí aquela relação de confiança, de dependência, ela passa a ser um pouco alterada. Por quê? Porque a confiança, ela vai, com o passar do tempo, ela se não for mantida, se não for cuidada, ela tende a sofrer esse tipo de abalos. Assim. Nesse caso aqui que nós lemos da Bíblia, ela gerou inúmeras consequências no coração daquela mulher. Uma das primeiras consequências que gerou no coração dela é que provocou incerteza. Quem não confia não tem certeza. Então aquela mulher, devido à incerteza, ela passou a se perder nas suas convicções. Né? Alguém que está em algum lugar, que o GPS estraga, automaticamente ele está perdido. Ele não sabe como chegar. E exatamente isso aconteceu no coração daquela mulher. Ela se perdeu nas suas convicções, nas suas certezas, e então ela perdeu o destino em que ela deveria chegar, e ela virou uma presa fácil. Né? Outras coisas foram se agregando ali, surgiu o questionamento no coração dela. E quando surge questionamento no nosso coração, quando nós deixamos a nossa confiança em Deus ser abalada, o questionamento mais comum que surge no nosso coração é em relação à vontade de Deus para nós. Sabe, aquilo que eu entendo que antigamente era a vontade de Deus para mim, eu passo a pensar, será? Será que isso aqui é o que Deus realmente quer para mim? Porque a minha confiança já está abalada. Eles não tem mais aquela segurança, aquela rocha firme. Então eu tenho que me perguntar por quê. Automaticamente eu vou procurar mecanismos e caminhos que me levem para lugares que eu almejo chegar. Mas, normalmente, questionando e perdido. E outra coisa que acontece, assim, naturalmente, o medo. Sabe, você perdeu a confiança, você está incerto, você começa a ter medo das consequências que podem vir em relação ao seu erro. Você começa a ter medo, né, em relação à punição. Você começa a ter medo de que todo mundo está querendo te enganar também. Quando não temos confiança em alguém, tudo que a pessoa te fala, você duvida. Tudo que a pessoa te fala, você coloca o pé atrás, a barba de molho, fala, será? Você se torna alguém medroso. Quem perde a confiança em Deus se encontra nessa condição de medo. Foi o que aconteceu aqui no Éden. Automaticamente, quem tem medo foge. Quem tem medo, ele procura mecanismo para autoproteção. Né? E aí a reação lógica de um medroso, né? Existe um medo natural que é bom e existe esse medo aqui que é algo extremamente nocivo a nós, que nos leva a fugir, principalmente de Deus. Nesse caso aqui, Deus vinha toda tarde, no final da tarde ali, conversar com o homem, é o que a Bíblia fala. Se relacionar. Ele é um Deus relacional. Então ele vinha se relacionar com o ser humano ali. E por causa dessas consequências que eu citei, o medo, quando eles perceberam que Deus estava se aproximando, eles correram.
medo. Consequência natural do medo. E automaticamente, a falta de confiança produz em nós silêncio. Nós perdemos a capacidade de nos comunicar. Sabe, quem não tem confiança em Deus, ele tem a comunicação com Deus abalada. Isso é um fato. Não tem como fugir disso, de maneira nenhuma. E esse exemplo aqui já era uma figura de um outro momento lá na frente. Isso aqui foi no princípio, né, da queda do homem e do início do processo de redenção do homem, quando Deus fez carne, né, e nasceu virginalmente de uma mulher. Lá na frente aconteceu algo parecido aqui com a reação de Eva. Abra comigo aí Mateus. Mateus 1, versículo 18. Olha a confiança aí, quando é abalada, qual que é a reação? 1,18 fala assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, antes de terem relação sexual, achou-se Maria ter concebido do Espírito Santo. E aqui vem a parte interessante. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Sabe o que é isso aqui, meu irmão? Desconfiança. José desconfiou. Opa, apareceu grávida por quê? Né? Não era virgem? A gente não tinha se casado, a gente não tinha tido relação sexual ainda. Como que ela apareceu gestante? Né? A primeira reação dele. Só que como a lei judaica ali, a Bíblia fala assim que ele era um homem justo, bom, ele teve pena dela. Ele sabia que se ele a acusasse, ela seria apedrejada. Esse era o costume judaico da época. Então, por pena dela, ele ia fugir. Né? Ele ia assumir o ônus daquilo ali. Só que Deus veio a ele e falou: não, ela está grávida do Espírito Santo, a assuma. Mas a gente percebe aqui a reação de desconfiança. A gente percebe claramente aqui que o ser humano, quando ele tem essa desconfiança, ele questiona. Quando ele tem essa desconfiança, ele fica incerto, ele tem medo, ele foge. Exatamente o que José ia fazer aqui. Tentar fugir do relacionamento. Tentar fugir por quê? Porque ele perdeu a confiança. E quando nós, irmãos, perdemos a nossa confiança em Deus,